Ela saiu para uma simples caminhada e nunca mais voltou. Danielle tinha apenas 15 anos quando decidiu dar uma volta perto do rio antes de encontrar os amigos em um festival local. Era um sábado comum em Belgrade, Montana, o tipo de lugar onde nada de ruim deveria acontecer. Mas naquele 21 de setembro de 1996, algo inexplicável mudou para sempre a vida de uma família inteira. Seu caminhão foi encontrado abandonado. As chaves e a garrafa d'água ainda estavam no banco. Poucas horas depois, seu corpo apareceu em águas rasas, numa cena que as autoridades disseram ser acidente. Mas, como alguém se afoga em menos de 30 centímetros de água, durante quase 3 décadas, a família de Danielle viveu entre a dor, a dúvida e o silêncio. Ninguém foi preso, ninguém sequer investigado a fundo, até que, em 2023, um fio de cabelo, esquecido por 28 anos, revelou uma verdade que ninguém imaginava. Quem matou Danielle Hutchins e por que a verdade demorou tanto a vir à tona? Você está prestes a descobrir uma das histórias mais revoltantes e chocantes dos últimos tempos. Mas antes de eu te apresentar detalhe por detalhe, confere se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de True Crime. Danielle Hutchins era uma adolescente de 15 anos, como tantas outras. Gostava de música, passava horas ouvindo suas fitas favoritas no quarto e não perdia a chance de caminhar sozinha para clarear a mente. Morava em Belgrade, uma cidade pequena no estado de Montana, onde a rotina era tranquila e o cenário era dominado por rios, trilhas e montanhas. O tipo de lugar onde os pais deixavam os filhos brincarem na rua sem preocupação. Na manhã de 21 de setembro de 1996, Danielle tomou café com a mãe e avisou que sairia para uma breve caminhada antes de ir ao festival local com amigos. Era algo que fazia com frequência. A mãe combinou com ela que deveria estar de volta até às 14 horas, mas, quando o relógio passou desse horário, o silêncio começou a gritar. Preocupada, a mãe saiu à procura da filha e encontrou o caminhão de Danielle estacionado próximo à entrada de uma trilha de pesca, na Cameron Bridge Road. As chaves ainda estavam no veículo, o rádio ligado, a garrafa de água no banco do passageiro. Mas Danielle tinha desaparecido. A comunidade reagiu rapidamente. Em poucas horas, dezenas de voluntários, policiais e bombeiros estavam vasculhando a trilha. Cães farejadores foram acionados. O clima era de tensão, mas também de esperança, até que, naquela mesma noite, uma cena interrompeu tudo. O corpo de Danielle foi encontrado de bruços, em águas rasas às margens do rio. Era um momento que nenhuma mãe deveria viver. A cena parecia errada, desconectada da narrativa que tentavam forçar. O xerife rapidamente classificou a morte como acidental. Uma queda, talvez um desmaio, seguida de afogamento. Mas a água mal cobria seus tornozelos. Nada parecia fazer sentido. A dor da família aumentava a cada resposta vaga, a cada detalhe ignorado. Mesmo no luto, a mãe de Danielle sentia que algo muito mais sombrio havia acontecido naquela trilha. E foi nesse silêncio forçado que nasceu a indignação, porque as perguntas não paravam de crescer. Como uma jovem saudável pode simplesmente morrer em águas tão rasas e ninguém questionar? Na manhã de 21 de setembro de 1996, o clima estava ameno em Belgrade, no interior de Montana. Era um daqueles dias em que o outono começava a colorir as árvores e o céu limpo convidava para atividades ao ar livre. Para Danielle Hutchins, isso significava uma caminhada tranquila perto do rio, antes de encontrar os amigos no festival Harvest Days, um dos eventos mais aguardados do ano na pequena cidade. Pouco depois, das 11 da manhã, ela deixou sua casa dirigindo um pequeno caminhão branco. Pegou a Cameron Bridge Road, uma estrada rural estreita que leva a uma área popular entre pescadores e caminhantes. Era um local conhecido, calmo e relativamente seguro. Danielle estacionou o veículo próximo à entrada da trilha, desligou o motor, mas deixou o rádio ligado, pegou sua garrafa de água, ou ao menos assim parecia, e desapareceu. Às 14 horas, como combinado, sua mãe esperava o retorno da filha. O relógio passou. 15 minutos, meia hora, 1 hora. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. A mãe de Danielle
Tomada por uma angústia súbita, decidiu procurar por conta própria. E foi então que viu o caminhão. Estava trancado, com a garrafa d'água ainda visível no banco. As chaves estavam dentro. Nada parecia fora do lugar, exceto a ausência total de Daniele. Ela ligou para a polícia imediatamente. Em questão de horas, uma busca massiva foi organizada. Helicópteros, equipes de resgate, voluntários da comunidade. A área ao redor do rio Galatim foi vasculhada centímetro por centímetro. Enquanto a noite caía, a esperança de encontrar Daniele com vida começava a se esvair. Por volta das 20 horas, um grupo de voluntários caminhava pela margem do rio quando avistou algo estranho. Uma silhueta imóvel, parcialmente submersa, de bruços, em águas tão rasas que mal cobriam os tornozelos. Era Daniele. O corpo foi removido com cuidado. Não havia sangue visível, nenhuma evidência de agressão aparente à primeira vista. A posição em que foi encontrada, como se tivesse simplesmente caído e desistido, despertava mais dúvidas do que respostas. Mas, para o xerife do condado de Galatã, foi o suficiente para declarar morte acidental por afogamento. Essa conclusão surpreendeu e enfureceu a família. Daniele era uma nadadora competente, ativa, saudável. Como poderia ter se afogado em tão pouca água? E mais, não havia sinais claros de queda, de tropeço, nem ferimentos visíveis que explicassem uma perda de consciência súbita. A mãe de Daniele questionou os oficiais diversas vezes, mas ouviu apenas respostas vagas. A autópsia, realizada poucos dias depois, revelou algo ainda mais perturbador. O corpo de Daniele apresentava arranhões, hematomas e sinais de agressão sexual. Havia também fios de cabelo e material genético masculino sob suas unhas e em partes íntimas. Ainda assim, o laudo oficial não classificou a morte como homicídio. Na época, o estado de Montana, como o restante do país, ainda não contava com uma base nacional integrada de DNA. Os materiais biológicos encontrados no corpo de Daniela foram armazenados, mas não havia como conectá-los a um suspeito. Mesmo com as evidências de violência sexual e luta, o xerife se recusava a mudar o rumo da investigação. E caso esteja gostando da história, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os melhores vídeos de crimes reais. A postura das autoridades foi devastadora para tua família. E pior, por anos, eles nem sequer souberam de todos os detalhes. A informação sobre a violência sexual sofrida por Daniele só foi revelada muito tempo depois. O silêncio das autoridades, intencional ou negligente, foi como uma segunda violência. A família, enquanto tentava lidar com o luto, também se via obrigada a lutar por justiça. Enquanto isso, a pequena Belgrade seguia sua vida. O caso esfriou. O nome de Daniele aparecia esporadicamente nos jornais locais, quase sempre em menções nostálgicas ou em pequenos protestos organizados por sua mãe, que nunca desistiu de buscar a verdade. Mas nos bastidores, a pergunta continuava assombrando a todos que acompanharam o caso desde o início. Se não foi um acidente, quem estava naquela trilha com Daniele naquele dia? A notícia da morte de Daniele se espalhou rapidamente por Belgrade. Uma adolescente de 15 anos, encontrada sem vida em águas rasas, com sinais visíveis de agressão, deveria ter sido o estopim para uma investigação intensa. Mas, por razões que até hoje provocam indignação, isso não aconteceu. O xerife do condado de Galatã, à época, decidiu, em tempo recorde, encerrar a investigação. Oficialmente, Daniele havia morrido afogada, um acidente infeliz. Nenhum suspeito, nenhuma cena de crime delimitada, nenhuma coleta de impressões digitais da caminhonete e, pior, nenhuma notificação à comunidade sobre a possibilidade de um criminoso à solta. Internamente, o departamento chegou a reunir elementos que contradiziam essa versão. O corpo da jovem apresentava marcas de luta, hematomas compatíveis com contenção, além de evidências de abuso sexual. A autópsia identificou material genético masculino e fios de cabelo que não pertenciam à vítima, mas esses detalhes foram mantidos em sigilo. A própria família de Daniele só soube do estupro anos mais tarde. A mãe acreditava naquele momento que a filha havia sofrido um acidente genuíno, uma tragédia inexplicável.
mas sem crime envolvido. A revelação tardia foi um golpe duplo. Além do luto, veio o sentimento de traição por parte das autoridades que deveriam protegê-los. Durante anos, nada foi feito. As provas biológicas coletadas, incluindo os fios de cabelo encontrados no corpo de Daniele, foram arquivadas, mas nunca analisadas com profundidade. A ausência de um banco de dados nacional de DNA nos anos 1990 impedia avanços e, como o caso não foi oficialmente tratado como homicídio, não recebeu prioridade para testes futuros. Mesmo com todos os indícios, a postura das autoridades foi clara. Tratava-se de um caso encerrado. A mãe de Daniele, no entanto, nunca aceitou essa versão. Ela começou a pesquisar por conta própria, a questionar legistas, a entrar em contato com especialistas em direito criminal. Com o passar do tempo, ganhou o apoio de jornalistas locais e de organizações de justiça para vítimas de crimes não resolvidos. Mas o sistema, burocrático e resistente, insistia em não ouvir. Foi somente em 2019, 23 anos após a morte de Daniele, que o caso voltou a ser mencionado dentro do departamento do xerife. Na época, um novo investigador passou a revisar arquivos antigos e o nome de Daniele chamou atenção pela quantidade de inconsistências e pelo potencial de resolução. Mas reabrir um caso arquivado exigia mais do que boas intenções. Era necessário que houvesse uma reclassificação oficial da causa da morte. E isso só aconteceu 2 anos depois, em 2021, quando o xerife Dan Springer assumiu o cargo e decidiu reabrir formalmente a investigação. Pela primeira vez, Danielle Hutchins era oficialmente considerada vítima de homicídio. Com a reclassificação, as evidências antigas foram recuperadas. Os 4 fios de cabelo encontrados no corpo passaram por análise mais moderna, e um deles possibilitou a criação de um perfil genético parcial. O DNA foi inserido no CODIS, o sistema combinado de índice de DNA do FBI, mas novamente, sem resultados. A frustração retornava. O perfil genético não correspondia a nenhum criminoso fichado. Foi então que o xerife recorreu a uma alternativa inovadora, a genealogia forense, um método que, na última década, tem revolucionado a resolução de crimes antigos. Com a ajuda do laboratório Parabon Nanolabs, especializado em reconstrução genética por meio de bancos de dados familiares, os investigadores deram início a uma nova linha de investigação. A técnica funciona como uma árvore genealógica reversa. Em vez de procurar por uma identidade direta, os genealogistas procuram por familiares distantes do possível agressor, usando bancos de dados públicos, onde pessoas voluntariamente compartilham seu DNA para pesquisa de ancestralidade. Seu perfil não combinava com a imagem que se faz de um agressor, mas o DNA era um match absoluto. Ainda assim, a polícia sabia que precisava agir com cautela. Em julho de 2024, marcaram uma entrevista com Hutchinson. Ele compareceu voluntariamente, aparentemente sem saber do motivo real do encontro. Mas, durante quase 2 horas de conversa, sua linguagem corporal o traiu. Segundo os investigadores, Hutchinson demonstrava extremo nervosismo, suava intensamente, coçava o rosto, mordia a mão, e ao ver uma foto de Daniele, afundou na cadeira, visivelmente perturbado. Não confessou, não negou, apenas disse que não lembrava de nada relacionado àquele dia. No dia seguinte, às 4h15 da manhã, Hutchinson fez uma ligação enigmática ao escritório do xerife do condado de Beaverhead, pediu ajuda e desligou. Os policiais, que atenderam o chamado, encontraram seu corpo ao lado da estrada. Tinha tirado a própria vida com um tiro. O caso ganhava sua resposta, mas não seu fechamento emocional, porque agora a pergunta era outra. Por que Hutchinson, um homem sem antecedentes, teria cometido um crime tão brutal e aleatório e vivido por 28 anos como se nada tivesse acontecido? A confirmação de que Paul Hutchinson era o autor do crime que tirou a vida de Danielle Hutchins caiu como uma bomba sobre todos que, por décadas, acompanharam o caso. A princípio, a notícia gerou alívio. Finalmente, havia uma resposta concreta, sustentada por ciência e provas irrefutáveis. Mas esse alívio rapidamente deu lugar a outra emoção: revolta.
Com o suicídio de Hutchinson, nenhuma confissão pôde ser registrada, nenhum pedido de perdão foi feito, nenhuma explicação foi dada. Tudo o que restava era um conjunto de evidências, cruzado por genealogia forense, e um rastro de silêncio que se estendia por 28 anos. Mas a investigação não parou ali. Após sua morte, os investigadores mergulharam na vida de Paul Hutchinson em busca de respostas. Queriam entender quem ele era, como vivia e, principalmente, como conseguiu passar quase 3 décadas sem levantar qualquer suspeita. Descobriram que, em setembro de 1996, Hutchinson era estudante da Universidade Estadual de Montana. Ele cursava Biologia da Vida Selvagem, com foco em pesca, uma área de estudos que o levava frequentemente às margens de rios e lagos em todo o estado. Ou seja, ele conhecia bem o local onde Danielle foi encontrada. A teoria mais aceita pela equipe investigativa é que Danielle e Hutchinson se encontraram por acaso à beira do rio, um encontro absolutamente aleatório que terminou em tragédia. Os peritos descreveram o ataque como um crime de oportunidade, não premeditado, mas brutal. Acredita-se que Hutchinson abordou Danielle enquanto ela caminhava sozinha, possivelmente tentando iniciar uma conversa. Quando ela resistiu, ele a atacou sexualmente e, para silenciá-la, a sufocou em águas rasas. Trabalhou por 22 anos para o governo, casou-se, teve filhos. Ninguém ao seu redor jamais suspeitou. Em entrevista à imprensa local após a revelação do assassino, a mãe de Danielle declarou: "Eu passei 28 anos me perguntando o que aconteceu com a minha filha. Agora eu sei, mas isso não me dá paz, porque ele viveu todos esses anos livre. Ele viu os filhos crescerem, ele teve uma vida inteira, e a minha filha teve 15 anos. Mais doloroso ainda foi saber que o caso poderia e deveria ter sido resolvido muito antes. Se, em 1996, a morte de Danielle tivesse sido tratada como um homicídio desde o início, se os exames de DNA tivessem sido priorizados, se os dados da autópsia não tivessem sido escondidos da família, tudo isso poderia ter levado as autoridades a descobrirem Hutchinson ainda naquela época. Mas por quase 3 décadas, todas essas possibilidades foram ignoradas, e o tempo, aquele mesmo tempo que destrói provas, apaga memórias e enfraquece testemunhos, trabalhou a favor do assassino. A resolução do caso por meio da genealogia forense veio acompanhada de uma reflexão amarga. Justiça tardia é justiça negada. Hutchinson jamais enfrentou um julgamento, jamais confessou. Sua morte, embora vista por muitos como um ato de culpa, também foi uma fuga. O fim de um ciclo de silêncio, sem permitir que as perguntas fossem plenamente respondidas. Ainda assim, o caso de Danielle deixou um legado, porque quando a verdade chega tarde demais, ela não cura, ela só mostra o quanto poderia ter sido diferente. O caso Danielle Hutchins é um retrato doloroso de como o tempo, quando combinado com a negligência, pode se tornar o maior inimigo da justiça. Uma adolescente de apenas 15 anos teve sua vida interrompida por um ato de violência covarde, e por quase 3 décadas, a verdade permaneceu encoberta não apenas por falta de tecnologia, mas por decisões humanas, erros evitáveis, escolhas questionáveis e uma cadeia de omissões que custaram caro. Danielle não foi esquecida. Sua história foi contada, recontada, investigada, estudada e finalmente desvendada. Mas o tempo que ela perdeu, as festas, os sonhos, os abraços que nunca mais aconteceram, esse tempo não pode ser recuperado, porque a justiça, quando tarda, nunca é completa. Se essa história te tocou, considere se inscrever no canal para acompanhar outros casos como o de Danielle, histórias reais que merecem ser ouvidas, lembradas e cobradas. A sua audiência dá voz às vítimas, apoia a busca por justiça e ajuda a manter viva a memória de quem não pôde contar sua própria história. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião importa, e se puder, compartilhe esse vídeo. Alguém pode precisar ouvi-lo.